Agora é um gigante adormecido. E o Atlético tem a obrigação por isso, por ter um time melhor, mais estrutura, mais investimento. Lembra? Como diria meu avô, a língua é o chicote da vida. Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Família, se nesse momento eu criar uma enquete aqui no canal, te perguntando a sua preferência para o confronto das quartas da Copa do Brasil, provavelmente a grande maioria vai votar no time do Capelanes. Coincidência? Também foi nas quartas, né? Mas eu acho que você vai mudar a sua opinião. Sério, Thiagão? Sério. Porque apareceu o Capelanes de 2025. Pelo menos eu mudei. O Thiagão mudou. Eu tava querendo encarar o Atlético Paranaense. Tenho vergonha nenhuma de dizer. Mas não tem problema nenhum. Pra dentro deles. Ué, tá achando que é assim? Ué, vambora. Quero a sua opinião. Nesse sentido, claro, já vamos projetar aqui o jogo contra o Galo. Tava vendo aqui o retrospecto do Atlético fora de casa. Tem a possibilidade também do Galo poupar um ou outro atleta. Eu estava acompanhando a Rádio Itatiaia. Isso vai ficar definido no último treino, que é hoje. Então, o Cuca ainda vai trabalhar nesse sentido. Mas é bem provável, família, que o Galo vai poupar, sim, alguns jogadores. A gente tem aqui também para projetar a escalação do Vasco para essa decisão no domingo, Dia dos Pais, além de também falar aqui sobre mercado da bola. Mas, nesse sentido, esqueci de comentar com vocês, eu quero trazer aqui o Caio Capita, né, mostrando ali as movimentações dos gols do Vasco contra o CSA, e ele cita uma referência nesse time. Você vai ver qual é. Muito interessante, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o nosso trabalho. Thiagão, tô querendo comprar uma camisa do Vascão, irmão. Tu tem a boa, tu tem a assistência, tu tem aquele passe na cara do gol. Tenho parceria do canal Vasco em Família com a Fute Fanatics. Todos os links, camisa de jogo, camisa de goleiro, camisa suporte, camisa retrô, tá tudo aqui. Família vascaína, você clicando no link, comprando uma camisa na Fute Fanatics, vai estar dando uma moral para o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Na verdade, eu tinha separado isso aqui para comentar no vídeo da tarde e no vídeo da noite. Eu acabei esquecendo, família. Mais um desabafo, sabe? O árbitro da partida CRB e Cruzeiro foi aquele mesmo, né? O Flávio. Flávio Rodrigues de Souza, que expulsou o Léo Jardim. Eu tô mostrando aí a imagem para vocês, que o CRB ele teve um pênalti, né? E o time teve um pênalti, no caso, né? E acabou perdendo, né? O Cássio defendeu. Mas essa é a imagem, né? E a galera da TNT Sports estava debatendo justamente isso, né? O pênalti teria que voltar. E aí o VAR não chamou, e esse cidadão que fez o favor de fazer aquela bagunça, para não usar nenhum outro termo, né? O que ele fez, aquela covardia com o Léo Jardim, aqui ele não aplica a regra. A regra, falei direito? Ai, não! A CBF, né, Casagrande, entre outros aí, Renata Fã, uma galera, Neto, todo mundo, né? Um bando de palhaços. Ah, não, expulsou, é cera. É isso aqui. Cadê a regra nisso aqui? Cadê, Flávio? Olha só o absurdo. Uma galera invadindo, não voltou. Agora o Léo Jardim, né, segundo ele, fazendo cera, toma o vermelho. Aqui não volta. Não irrita, não? Certeza que irrita, né? É isso. Família, seguindo aqui a nossa resenha, com essa informação do canal Na Torcida Vascaínos, está aí, ó. Vasco tenta antecipar chegada de Andrés Gomes ao Rio de Janeiro, prevista para a próxima sexta-feira. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o atacante colombiano Andrés Gomes deve chegar ao Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, dia 15. No entanto, a diretoria do Vasco da Gama está trabalhando para antecipar a sua chegada. O jogador tem alguns assuntos burocráticos para resolver antes de viajar, para o Brasil. Gomes já realizou os exames médicos necessários no clube francês para oficializar o contrato de empréstimo com o clube Cruz Maltino. Tá aí, entendo que, né, ele tem que passar por alguns exames também, né, por aqui, para de repente ver algum tipo de lesão e tudo mais. Né? Por exemplo, aconteceu isso, né, com o GB, a galera lá da Turquia, lá do Fenerbahçe,
detectou uma lesão e acabou, né, a negociação não caminhando. Então o Vasco, né, com certeza, não sei se o médico já em contato, né, com o médico do Rennes, alguma coisa nesse sentido, né, para o Vasco se proteger em relação a isso também. Espero, né, que o Vasco consiga o mais rápido possível antecipar a chegada aqui do Andrés Gomes, para ele treinar, para ele, né, conhecer o grupo e tudo mais. A gente precisa desse estilo, dessa característica, e torcendo muito, né, para que a adaptação possa ser, né, assim. Né? Eu sei que é um jogador jovem, não dá nem para a gente comparar com outros atletas, né, ali em 2023, que chegaram e contribuíram, porque o Medel já tem uma experiência, né, jogador rodado. O Verratti também, eu sei que, né, com passagens por clubes pequenos, mas o cara já mais experiente também. O Payet, que demorou um pouco mais, né, porque é europeu, clima, a língua. O Emerson Rodrigues, né? Assim, família, mal ou bem, eu acho que foi o cara que mais contribuiu naquela janela de 2024. Não espero esse nível, porque aí senão vai complicar, né? Espero um jogador de muito mais nível e que possa ajudar muito mais do que o Emerson Rodrigues, mas estou citando ele aqui porque ele também é, né, colombiano. Então, assim, né, é isso, porque realmente a gente precisa de opções, principalmente se a gente for caminhando aí na Copa do Brasil, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem que ser a nossa prioridade, mas, né, não pode existir também da Copa do Brasil. Seguindo, para a gente continuar aqui no assunto mercado da bola, tá na tela para vocês, ó. Especulado no Vasco, Ikoné já jogou com Thiago Mendes e Léo Jardim, né, pelo Lille da França. Então, assim, pode ser, né, dois jogadores que podem ajudar nesse sentido. Eu comentei isso com vocês também ontem, né? De repente entra em contato aí com o Payet, né? O Payet com certeza vai dar boas referências aí do nosso Vascão, da cidade, do clube, do presidente, da seriedade que o Vasco se encontra hoje, né? Pelo menos internamente falando, o compromisso com os jogadores. Inclusive a gente viu, né, o Verratti nos bastidores ontem citar o Pedrinho e o Diniz, que os jogadores têm que correr pelos dois. Então vamos aguardar, né? O Vasco também tentou um atacante do Monterrey, o Monterrey recusou, contratou o Andrés Gomes, e pelos lances que eu vi, né, do Ikoné, sempre aqui, pelo lado direito. De repente ele pode cair pela esquerda também, não sei se faz o centro do campo, mas todos os lances que eu vi sempre pelo lado direito. Então eu entendo, né, que o Vasco realmente está olhando para esse lado, porque só tem o Ryan, o Adson acabou machucando, e foi aquilo que eu falei com vocês, né, família? Chegando essas opções, cara, eu acho que o Diniz tem que trabalhar também uma variação de trabalhar com o Ryan por aqui, principalmente se esses dois, né, no caso o Andrés Gomes, que já está confirmado, chegar, ajudar, encaixar, cara, você pode trabalhar aqui com o Ryan também pelo centro do campo e um time de mais mobilidade, família. Eu acho que isso é muito importante aí para o Vasco não ter somente uma maneira de jogar, né? Porque o Verratti é uma jogada e só, família. É a bola aérea ou é a bola na área, não sabe sair, não sabe ganhar em velocidade. Então eu acho que isso é importante também. Eu sei que tem uma galera que acaba ficando bolada da vida aqui comigo, mas isso é o futebol. Isso eu não consigo entender, que tem gente que fica preso ao jogador e não ao coletivo. Então ter um jogador que possa ser diferente ali na frente, qual o problema? E vocês têm que entender o seguinte também, quando a gente comenta isso aqui, de repente, por um milagre, o Diniz testa alguma coisa nesse sentido, aí a coisa não vai caminhar, não funciona. Aí, tá vendo? Pede pra tirar ele. Mas não é assim. Uma ideia, um teste, não é apenas uma partida, 30, 20 minutos. Você tem que ter sequência, você tem que trabalhar essa ideia, essa movimentação. E eu não sei se é o caso. Eu não sei realmente se o Diniz trabalha nesse sentido, mudando ali um pouco do perfil do centroavante. Mas isso é importante. Você vê essas estratégias em outros clubes. Ah não, o Vasco tem que ficar preso a um jogador, a um jeito de jogar. Poxa, família, não tem cabimento. Então eu entendo que a chegada desses jogadores, atacantes de lado, um já confirmado para o lado direito, pode ajudar nesse sentido. Seguindo, para a gente falar um pouco sobre o confronto de domingo contra o Galo, estou mostrando aí para vocês uma entrevista, me parece, logo após, né, o jogo, em relação, né, tô falando aqui do Cuca, né, técnico do Atlético Mineiro. Ele está comentando aqui, né, que os jogadores pediram um tempo de descanso, um dia de folga, mas acabou, como tem uma sequência de jogos aí, né, o jogo contra o Vasco e também contra o Godoy Cruz, né, os jogadores não tiveram essa folga. Ele comentou um pouco também, né, do Vasco, tá aqui, o Vasco está mais embaixo, precisa vencer também, vai ser outro jogo muito difícil lá em São Januário. É isso mesmo, mas acompanhando, né, a Rádio Itatiaia, como eu disse para vocês, né, me parece que isso vai ser confirmado hoje, quem vai ficar de fora, poupar. Eu estava acompanhando eles dizendo também que o Atlético Mineiro
nessa sequência de jogos, não está poupando geral, né, um time reserva, sempre é um time misto, né, dependendo ali também, trabalhando junto com o departamento médico. Então a gente vai aguardar aí a provável escalação do Galo. Falando do Galo fora de casa, família, tá aí, vou mostrar alguns jogos para vocês, na verdade todos os jogos, né, vou pontuar aqui os jogos no Campeonato Brasileiro, né, iniciou perdendo para o Grêmio por 2-1, né, depois perdeu para o Santos por 2-0, consegue empatar com o Mirassol, 2-2, e tem a sua primeira vitória contra o Juventude. Depois empata com o Cruzeiro, né, fora de casa, no Clássico. Outra vitória, né, contra o Ceará por 1-0, perde para o Bahia e depois perde para Palmeiras e Flamengo. Ou seja, o Galo tem 2 empates, 2 vitórias e quantas derrotas, família? Perdi a conta. Flamengo, Palmeiras, Bahia, 3. É isso. Perdeu para Santos e Grêmio. É isso. 5 derrotas fora de casa, 2 empates e 2 vitórias, né? Então, assim, tem uma vitória a mais que o Vasco jogando fora de casa, né? O Vasco só ganhou do São Paulo. Acabei de fazer aqui um desabafo em relação ao Flávio, né? Que ajudou a tirar a nossa vitória ali contra o Internacional. E nesse jogo contra o Mirassol, família, o Vasco poderia ter ganho, né? Infelizmente não conseguiu aproveitar as chances, voltou do intervalo muito mal, né? Acho que as mudanças ali do Diniz acabaram contribuindo. As falhas, né? Daniel Fusato, Maurício Lemos, Piton, Pumita. Então o Vasco tem que ter mais atenção, né? Jogando fora de casa, é claro. Mas nesse jogo contra o Galo, jogando em casa, não tem conversa, né? O Vasco tem que tentar a vitória. O provável Vasco, a gente tem aqui algumas dúvidas, né, em relação a esse time, se ele vai manter o Hugo Moura na zaga, junto com o Freitas, e aí deixar o meio campo ali com o Jair e com o Tietê, se vai colocar o João Vitor com o Freitas, barrando o Hugo Moura e colocando o meio campo, né, a dupla de volantes Jair e Tietê. Cara, jogaram muita bola, mas eu entendo que num jogo contra o Galo é complicado, principalmente dependendo do time que vai levar a campo. Tem um time de mais mobilidade, jogadores de qualidade. É complicado ter esse meio campo sem pegada, de recurso, de posse de bola, de bons passes. A gente vai analisar tudo isso aqui com o Caio Capita, mas eu acho que falta pegada. E o Hugo Moura entrega nesse sentido. A única certeza que a gente tem, né, é que o Piton tá fora desse jogo e vai jogar o Vitor Luiz. Então a gente tem essa dúvida na zaga e também no setor de meio campo. No comando de ataque não vai mudar nada, né? A princípio, Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Então eu acho que amanhã, com certeza, já deve aparecer alguma apuração aí, Pedrosa, Atenção Vascaíno, GE, né, em relação a essas dúvidas, né, que o Diniz também deve ter, família vascaína. Mas o Vasco precisa somar 3 pontos nesse jogo contra o Galo. E fica aqui o meu sonho. Acontece com todo mundo, por que não com a gente? 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que você vai falar, Thiago, aí você quer sonhar demais, né, meu amigo? É igual o Rui, grande Rui comentou aí, né? Thiagão, 3 vitórias e 3 empates, tá de bom tamanho. Verdade, irmão, tá de bom tamanho sim. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixei pro final essa análise do Caio Capita, né? Analisando os 3 gols do Vasco contra o CSA, a movimentação, e ali como ator principal, né, um jogador que eu estou elogiando bastante aqui. E depois a gente vai reagir aqui ao torcedor desse time, e eu tenho certeza que você vai mudar a sua preferência para as quartas de final depois de ouvir isso aqui. Tá na tela. Detalhes que você não viu nos gols do Vasco. Meu irmão, a peça principal do dinizismo é Tietê. Eu vou te mostrar. O Vasco sai jogando e tem coisas interessantes aqui. Primeiro, o Coutinho pedindo pra começar o jogo, pra trabalhar a bola. Os volantes dando apoio por dentro. Na real, o Jair se aproximando, o Tietê andando pra frente. E o Nuno Moreira abrindo pra jogar. Quando o Jair recebe, o Tietê aproxima e o Piton vai jogar por dentro, já que o Nuno abriu. Aí começa o motorzinho. Aqui é só pra mostrar a inversão do Nuno com o Piton, que acontece bastante. E por que eu falo tanto do Tietê? É ele que acelera, que quebra a linha, que faz o time jogar. O Piton vai muito bem nessa ultrapassagem por dentro, mas a bola do Nuno é qualquer coisa, meu irmão. O Verratti ataca a área, levando a zaga com ele, afundando todo mundo, e o Piton
levanta a cabeça e bate pra dentro. O Ryan, que é o ponta direita, faz certinho e fecha na área. Aí o Vascão conta com a sorte, né? A bola desvia e cai no pé do moleque, que enfia o pé pra abrir o placar. Mano, aqui eu marquei o Lucas Freitas e o Tietê porque eles vão ser fundamentais nessa saída, tá? Essa aqui do zagueiro do Vasco é total mérito do Diniz, que dá confiança pros caras fazerem isso. Você repara que ele busca a todo momento o Tietê, só que ele levanta a cabeça e faz o movimento como se fosse achar um passe lá na frente. E mexe com o jogador do CSA que dá uns passinhos pra trás. Aí no último segundo do passe, ele vira o pé e acha o volante do Vasco pra jogar de frente. Ele tem as opções por dentro, no jogo aproximado, apoiado. Só que como o Vasco concentra muitos jogadores do mesmo lado, e essa é a ideia do Diniz, ele faz a inversão pra pegar o Ryan no mano a mano. Ele tira pra dentro e bate. Atenção na movimentação do Coutinho, que ataca a área e acompanha até o final. Também tem mérito. O Ryan bate no gol, o goleirão espalma e aí o Coutinho chega pra fazer o segundo. O terceiro é o dinizismo num estado puro. Saída de bola com os zagueiros. Olha a aproximação pra jogar sempre com apoio. Essa vez é o Coutinho que vem buscar pra carimbar, fazer a bola andar. Bom, repara no Tietê aqui, como o Coutinho vem buscar, ele deixou um buraco ali no meio. O Tietê percebe, pede a bola, ataca esse espaço, mas não recebe. O Vasco recomeça o jogo no Léo Jardim. Aqui chama a atenção os jogadores sem bola, a movimentação deles. Todos eles se movimentando pra dar opção pra receber o passe. Então, os dois zagueiros andam pra trás em diagonal, o Jair vem pelo meio, e até o Piton busca um espaço mais por dentro pra tentar receber essa bola. Aqui o Léo Jardim, qualquer outro time, podia ter dado um bico pra frente, né? Mas ele acha o Jair e aqui vai muito bem. Tranquilidade pra dominar, pra girar, pra buscar a melhor opção. E olha a bola que ele acha no Coutinho. O Coutinho já acelera o passe no Nuno, e se ele tá aberto, o Piton tá por dentro. Faz a ultrapassagem de novo, perfeito, e o Nuno acha uma bela bola pra ele. Aqui é replay, né? O Verratti ataca a área, afunda todo mundo, libera o espaço na entrada da área pro Tietê. O passe do Piton é... Bom, um espetáculo. E o Tietê vai melhor ainda pra fazer um golaço. Sim. Dito isso, o Bahia deu sorte no sorteio, né? Família, vamos reagir aqui também, né? O torcedor do Bahia, né? Que ele acabou falando. Vamos ouvir aqui o argumento dele. Mas eu vou completar. Eu prefiro, né, a gente reagir aqui o torcedor do Bahia. E aí eu vou pontuando tudo que a gente viu dessa análise aqui. Show de bola do Caio Capita, se você quiser acompanhar ele lá na outra rede social, né, bem interessante esse conteúdo que ele faz e, poxa, a importância do Tietê nesse time, né, a gente vem falando. O Tietê, eu acho que depois da parada aí, né, da volta dos jogos do Mundial, cara, o Tietê é um dos melhores jogadores do Vasco, tá jogando muito, mas muito mesmo, e foi coroado com gol. Ele falou aqui, no sorteio o Bahia tá classificado já, deu sorte, próximo, foi tranquilo. Sorteio Bahia, Botafogo, Bahia e Cruzeiro, né? Cara, não tem que ser Bahia e Vasco, né? Que aí é certeza de classificação, pô. Olha só os colásticos gigantes da colina. Vou dar o papo. Que absurdo. Os últimos tá mal pra você. Irmão, eu nunca vou parar. Pegar o girassol nunca vou parar. Eu preciso pegar o girassol. Never gonna stop. Never gonna stop. Não, galera, ganhar, aí vai tomar taca pro Vasco. Irmão, vá, ó. Se for Bahia e Vasco, é 5x0 no agregado. Com o dinizismo? Peraí, cara. 5x1. 5x1 porque... 5x1. Agora posso falar algo com base? base? Esse goleirinho aí, cara. 5x2. Com o meu goleiro é 5x2. Não, ele tá achando que ele tá com o Noia no gol. Mas eu acho que até lá já contratou. Até lá já. Não é possível, não é possível. Vai, não gasta mais dinheiro mais. Agora eu vou falar com dados e com base. Tá aí. Capelanes de 2025 apareceu. Família, se a gente olhar aqui o retrospecto recente, né, Vasco e Bahia ainda não se enfrentaram esse ano, mas, né, realmente o Bahia leva uma vantagem. Em 2023 o Vasco não conseguiu ganhar do Bahia. O Bahia foi o outro time que eu sempre esqueço aqui de citar naquela sequência no primeiro turno, né, que o Vasco perdeu vários jogos para concorrentes, né, diretos. O Vasco perdeu também para o Bahia, por 1x0, eu acho que gol do Tassiano, né? E na volta, em 2023, foi 1x1. Gol do Verratti, acho que foi o gol do Verratti mesmo. E o gol do Bahia foi do Ademir. E em 2024, o Vasco perde lá, e a gente sabe, né? Você lembra muito bem, o juiz contribuindo muito com essa derrota, né? Com a expulsão absurda do David, e aí eles fazem o segundo gol. Foi 2x1 esse confronto, e na volta, né, o show do Payet, o Vasco acabou ganhando aquela partida por 3x2. Então, assim, família, até, né, destacando ali a análise do Caio Capita, né, o Vasco com a bola é um time que, na minha opinião, cria, cara. Às vezes, né, exagera nos cruzamentos, já expliquei isso aqui, é a maneira que a gente tem de acionar o nosso centroavante, porque o jogo por dentro fica muito difícil, né, com o Verratti, mas o Vasco, cara, joga mais que vários times aí. Com a bola, joga assim, né, o estilo do Diniz consegue entregar essa criatividade em alguns momentos. Claro que tem partidas que o Vasco passa sufoco, né, dificulta ali a criação, tem sim, não tô pintando aqui a Disney.
de forma nenhuma. Mas acho que tem outros times que a gente assiste jogar que tem também essa dificuldade, entende? Então eu gosto do Vasco com a bola. O que me preocupa é o Vasco sem bola. O Vasco é um time muito frágil, um time muito exposto, cara. Tem muita dificuldade de sustentar, de não tomar gol. E isso já é uma fragilidade nossa. O Vasco já tinha isso antes da chegada do Diniz. Mas se você reparar a média de gols que o Diniz sofre nos seus trabalhos, também é uma questão dele, né? O Diniz é um treinador que sofre muitos gols. Então eu acho que isso acabou, né, potencializando. Claro que também passa pelas peças, por erros individuais, mas também sobre substituições, né? Acho que o Diniz contribui muito com algumas mudanças, e aí o Vasco acaba ficando mais exposto, sem pegada, com muita liberdade, dando muita liberdade pro adversário. Mas é o que eu falo. A nossa ideia nesse momento, eu acho que você pensa da mesma forma, é o Vasco melhorar defensivamente. De repente consegue aí acertar com esse zagueiro. Se esse zagueiro aumentar o nível da nossa defesa, eu acho que o Vasco, né, passa a sonhar em sair dessa situação no Campeonato Brasileiro e chegar longe na Copa do Brasil. Eu entendo, tá? O torcedor que é mais, sei lá, realista, pé no chão, e vai concordar com esse torcedor do Bahia. Ah, Thiagão, eu acho que se o Bahia pegar o Vasco, vai passar. E tem aquele torcedor que vai discordar disso plenamente. Eu sou um torcedor que vou utilizar um argumento para discordar respeitosamente aqui do Capelanes de 2025. Eu acho que nesse tipo de competição, né, uma Copa, cara, existe um certo equilíbrio. Nesse momento, tá? Da competição, tudo pode acontecer. É uma falha, é uma expulsão, sabe? Tudo pode mudar, né, o cenário do confronto, do favoritismo em somente 2 partidas, né? De repente você consegue um bom resultado fora de casa, decide em casa. Então tem muita coisa, né, que pode acontecer nesse confronto. Eu acho que o Bahia está à frente do Vasco, com certeza, né? E eu acho que a tabela do Campeonato Brasileiro acaba comprovando isso. Mas mesmo assim, eu entendo que o Vasco tem condições de passar. Tem sim, tem sim. O Bahia tem jogos que não consegue também, né? Foi eliminado da Sul-Americana, perdeu na Libertadores, na fase de grupos, né? Conseguiu ganhar do Nacional fora e tomou uma porrada do Nacional em casa, se eu não me engano foi uns 3-0, 3-1, alguma coisa nesse tipo, um Nacional, né, lá, essas coisas, com todo respeito. Então, é um time que também não passa tanta confiança assim, família vascaína. Então, eu entendo que um confronto contra o Bahia é difícil, é complicado, o Vasco não tem time para eu chegar aqui e falar que é isso, é aquilo, não, mas eu tenho certeza absoluta que ele não pode agir dessa forma, né? Não pode. O dinizismo, os jogadores do Vasco, com certeza iam fazer desse confronto um confronto difícil. E aí, família, é que eu disse, tudo pode acontecer. O Capelanes falou, mostrei pra vocês aí no início do vídeo, deu Vasco. Os torcedores do Galo no confronto da semifinal, pô, é isso, é moleza, não sei o quê, não tem condição, o Vasco é isso, e foi um confronto difícil, né? O Vasco abriu o placar lá em Minas, acabou parando de jogar, né, até iniciou bem, depois sofreu, né, a virada, o 2-1, conseguimos abrir o placar aqui, e o Hulk achou um gol, porque o Atlético foi muito mal na partida jogando aqui, mas naquela ocasião, de fato, o Vasco só tinha ali uma jogada, né, os cruzamentos do Piton, e o PH, né, não estava tão bem assim, para dar essas assistências, cruzamentos, quero dizer, ainda não está, né, na verdade, mas eu acho que ele aparece muito mais hoje, principalmente com o Fernando Diniz, com essa paralela cheia, abrindo o corredor aqui, para ele aparece muito no jogo, então tudo pode acontecer. E, sinceramente, me deu uma vontade assim absurda, tá? De na terça-feira eu vou torcer muito para ter esse confronto aí contra o Bahia e depois, claro, trazer a reação aqui do amigo. O que você acha? Fui!